Shalom, paz seja convosco. Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele diz assim: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. O que o apóstolo Paulo quis dizer combati o bom combate? A palavra de Deus diz que Paulo, o apóstolo Paulo, ele é um perseguidor da igreja, mas um dia ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, onde ele caiu e ali a vida dele foi transformada, porque a visão dele que era ao contrário daquilo que realmente Cristo queria naquele dia foi mudada. As escamas dos seus olhos caíram e ele passou a ter uma nova visão a respeito do evangelho, porque ali naquele dia ele viu a luz do mundo e o sal da terra, porque quando ele cai em terra e ele vê aquele clarão e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai perguntar: quem é, Senhor? E ele vai dizer: sou eu a quem tu persegues. E Paulo ali naquele dia, ele entendeu que ele não estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a Cristo. Quando alguém nos persegue, não está nos perseguindo diretamente, primeiro está perseguindo a Cristo. O apóstolo Paulo ele disse que combatia o bom combate. Quando ele falou combati o bom combate, ele quis dizer que ele lutou por aquilo que ele acreditava. Ele confrontou com a verdade. Ele se jogou diante da vontade de Cristo e batalhou, porque ele acreditava nas firmes promessas do Senhor sobre a vida dele. Mas é interessante quando ele diz que eu fui um vencedor. Eu venci a corrida. Eu fui até o final. E quando ele fala eu venci, nós estamos falando de um homem que ele falava: eu trouxe sobre o meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Quando ele falou, trouxe as marcas de Cristo sobre o meu corpo, ele estava falando da chibatada que ele havia levado. O apóstolo Paulo teve assim que ele se converteu, ele quis sair pregando a palavra, mas as pessoas não davam crédito à pregação da palavra dele. Não dava crédito na transformação que Deus havia feito na vida dele. Ele teve que passar um tempo recuado, sem falar nada. Às vezes nós não entendemos. Há momento que nós temos que ficar parado, deixar o vento, a luta, a tempestade passar. Mas não se esquecer quem é Cristo, porque depois desse determinado tempo ele vai voltar. E agora ele vai voltar diferente. Ele vai voltar totalmente diferente, pronto para pregar a palavra do jeito que Cristo Jesus queria e ser aceito ali no meio da sociedade. E não foi aceito por muitos, nem por todos, porque muitos ainda perseguiam o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sofreu perseguições, ele sofreu afronta, as pessoas não acreditavam nele, foi preso. E mesmo assim o apóstolo Paulo, ele continuava dizendo: eu venci, eu sou um vencedor. Eu não deixei as tribulações, nem as provações, nem as marcas, nem as perseguições. Nada conseguiu me parar no meio do caminho. Nada me fez desistir de seguir aquele que me chamou para combater o bom combate. Aquele que me fez vencedor. Ainda trazendo as dores sobre o meu corpo. Eu sou um vencedor. E quando ele fala, venci a carreira e guardei a fé, nós pensamos que o apóstolo Paulo está em uma situação boa, em uma situação favorável, mas ele não está. O apóstolo Paulo lá na cidade de Filipos, quando ele foi ali orar, porque na cidade de Filipos ainda não tinha uma igreja, mas tinha propósito em ter uma igreja naquele lugar. O apóstolo Paulo entrava ali com Paulo e Silas para pregar a palavra de Deus. E um certo dia, vendo ele, uma jovem endemoniada que passava e dizia: ali vai o servo do Deus Altíssimo. Inconformado com aquela situação, o apóstolo Paulo vai voltar para trás e vai repreender o demônio que está na vida daquela jovem, o espírito de adivinhação. E por causa disso ele vai ser preso. Por volta da meia-noite, depois de ter sido chicoteado, rasgado, tendo as suas mãos e os seus pés em prisões, em vez de murmurar e reclamar, eles oravam
e buscavam a Deus e cantavam louvores. E a palavra de Deus diz que a porta do cárcere se moveram, as correntes das mãos e dos pés deles caíram no chão. E o apóstolo Paulo se tornou mais do que vencedor naquele dia, porque eles foram livres. E mais do que ser livre, cumpriu-se ali um propósito na vida do apóstolo Paulo. Cumpriu-se o propósito de Cristo Jesus sobre a igreja de Filipe, porque ali, aquele carcereiro, juntamente com a sua família, vai se converter. E ali, através daquela perseguição, através daquela afronta, através daquela dor sobre o seu corpo, através de ser rejeitado ali, ser abandonado dentro de uma prisão, o apóstolo Paulo e Silas vai cumprir o propósito, que é abrir uma igreja ali na cidade de Filipe. Às vezes, as tribulações, as provações vêm sobre a nossa vida e nós não conseguimos entender e queremos parar no meio do caminho, porque ali o apóstolo Paulo e Silas tinham tudo para parar os apóstolos, eles tinham tudo para parar no meio do caminho, no meio da sua caminhada. Por que uma perseguição quando eu estou só simplesmente fazendo a obra de Deus? Fazer a obra de Deus não é tão simples, não é tão fácil como nós pensamos. Por amor a Cristo, muitos vão rejeitar, vai olhar para nós e não vai aceitar a nossa pregação. Vai nos rejeitar. Mas o apóstolo Paulo falava, eu trago sobre mim as marcas. Qual é a marca que você traz sobre você? Qual é o reconhecimento que o mundo tem sobre você? O apóstolo Paulo era reconhecido por trazer marcas sobre o seu corpo. Ele era conhecido por ser o perseguidor e agora estava sendo perseguido. Esse era o apóstolo Paulo. Quem é você? Quem sou eu nesse mundo a qual Cristo nos chamou para ser a luz do mundo e o sal da terra? Para ser alguém que não seja muito e nem seja pouco, mas seja uma pessoa temperada. Seja uma pessoa que consegue combater o bom combate. Venci a carreira e guardei a fé. Venci a carreira? Foi isso mesmo que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu venci a carreira, eu combati, eu guardei a fé. Aonde o apóstolo Paulo estava quando ele falou com tanta segurança que ele fez tudo isso? Sabe aonde o apóstolo Paulo estava? Dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão estava ele preocupado, não era a primeira prisão não. A primeira prisão tinha um propósito. A primeira prisão, o propósito era Deus fazer ali ter uma igreja. E o apóstolo Paulo saiu dali chicoteado, machucado, mas com vida. Deus ainda tinha um propósito a cumprir na vida do apóstolo Paulo. Mas agora não. Agora é diferente. O apóstolo Paulo, ele está em prisão, mas não é para sair dali machucado, ferido, não. Ele estava com sentença de morte. Ele estava marcado para morrer. E dentro da prisão, ele estava preocupado com aqueles que estavam lá fora, como Timóteo, o seu filho na fé. Ele queria que Timóteo fosse vivificado pelo poder da palavra e não desanimasse no meio da sua carreira, no meio da sua fé. Não podia parar. E ele, dentro de prisões, ele se preocupava com aqueles que estavam lá do lado de fora. Marcado para morrer. O apóstolo Paulo estava marcado para morrer e ele morreu. Morreu para este mundo, convicto de que havia combatido o bom combate, vencido a carreira, guardou a fé até o final. A prisão não foi capaz de parar, porque o corpo estava preso, mas o espírito, a vontade de servir a Cristo ainda era muita. Dentro de prisões, ele escreveu as cartas às igrejas, dando ensinamento, dando alerta e despertando aqueles que estavam lá fora desanimados para que voltasse para combater o bom combate. Queridos, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Nós temos que guardar a fé para combater os momentos de dificuldade, de tribulação, de provação, de perseguição, de acusação e até de rejeição. Não é fácil pregar quando as pessoas não querem acreditar, não só na palavra de Deus, mas não querem acreditar em você, que é o pregador da palavra de Deus. Por aquilo que você fez um dia. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Alguns não acreditavam nele porque ele era perseguidor da igreja.
As pessoas não acreditavam mais no ministério do apóstolo Paulo, não acreditavam no ministério do apóstolo Paulo, por ele ser um perseguidor da igreja. Ser perseguidor e agora vem falar aqui com todo amor sobre Cristo. Logo ele que permitiu a morte de Estevão e sabia de tudo que estava acontecendo. E Estevão, tudo que Estevão queria fazer era pregar a palavra. E agora tudo que o apóstolo Paulo quer fazer é pregar a palavra. Mas as pessoas não acreditam no seu ministério. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Talvez o momento que as pessoas não querem acreditar no seu ministério, mas o apóstolo Paulo não deixou que isso parasse ele. Então ele levou açoite sobre o seu corpo, muitas vezes por pregar a palavra. Mas as marcas que ele trazia, que ele olhava, ele lembrava, ele olhava e ele dizia: vale a pena, vale a pena. Eu estou aqui dentro da prisão, com dia e horas marcada para morrer. Mas a morte para mim não é perda. A morte para mim é ganho, é lucro, porque eu deixarei esse mundo e vou habitar aonde aquele que vive e reina para todo sempre está. Morrer para mim não é nenhuma perda, é ganho. Tomara chegar essa hora de poder me encontrar com o meu mestre. Nada parou o apóstolo Paulo. E que nada nesse dia venha te parar. Que nada nesse dia venha te parar. Você possa prosseguir a tua carreira naquilo que Deus te chamou para fazer. Não desfaleça a sua fé e nem a sua esperança. Eu não sei o que você está passando nesse dia. Eu sei o que o apóstolo Paulo estava passando naqueles dias, dentro da prisão, com horas e dias marcados para morrer. E a fé dele estava ali. As palavras dele eram essa: combati o bom combate. Guardei a corrida, combati o bom combate, venci a corrida e guardei a fé. Perseguição, luta, tribulação, provação, acusação, rejeição, não, nada me parou. Não deixa nada te parar nesse dia, não importa. Não importa o que você está passando, guarda a sua fé. Tem que ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos parando no meio da sua caminhada. Muito não suportando a rejeição, a perseguição e nem a dor. Muito parando, mas o apóstolo Paulo ele não parou. Qual tem sido a prisão da sua vida nesse dia? O que tem procurado parar você no meio do caminho? O que tem feito você se prostrar? Às vezes, como eu falei, há momento de você estar em um canto sim. De você parar sim, mas manter a sua fé, a sua perseverança, a sua confiança no Deus de Israel. No Deus que tudo pode. Você está entendendo? Nós temos um Deus que nos fortalece no meio da tribulação. Um Deus que nos fortalece no meio da guerra. Um Deus que nos sustenta em todo tempo. Em Deus que nos guarda da tempestade, da tribulação, do sofrimento. O Deus que nós servimos é um Deus que nos guarda e nos livra de todo o mal. É um Deus que nos abençoa. É um Deus que nos renova. É um Deus que nos sustenta com a destra da tua justiça, com as tuas mãos. Não deixe que nada seja a sua prisão, porque você é livre. O apóstolo Paulo, mesmo dentro de prisão, ele se sentia livre. Ele era livre. A alma dele era livre. O desejo do coração em servir a Cristo era de liberdade, era de um vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vencedor. Você é um vencedor. Você vai receber a coroa lá no final. Não desista no meio da tua caminhada. Meu Deus, quantas pessoas parando no meio da caminhada porque não suporta. Não suporta as perseguições. O meio evangélico muitas vezes nós não suportamos as lutas, as tribulações e as perseguições. Mas se você tiver em mente em guardar a fé nos momentos de luta e tribulação,
você será um vencedor. Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus.